Salve, salve, queridos amigos. Vamos lá, simbora, direto ao ponto, um parecer massa, um parecer arretado, algo inédito, algo completamente, assim, ligado ao dia a dia, porque a gente sabe, isso é fato público, nós tivemos, né, atos antidemocráticos, enfim, invasores mesmo, pessoas que depredaram o patrimônio público, e a ideia foi tentar trabalhar um pouco isso com você. A ideia era fazer com que você refletisse como você poderia fazer nessa situação e opinar nesse caso. Mas antes eu preciso fazer algumas observações, especialmente sobre parecer, né? Obviamente, só breve síntese sobre o que é um parecer. E até se você quiser se aprofundar, nós temos um manual de boas práticas consultivas, ou seja, a AGU dizendo ali como é que você elabora um parecer, mas de maneira bem direta, eu não pretendo esgotar aqui o tema, apenas para que você tenha uma noção do que é um parecer. Eu preciso que você saiba o quê? Primeiro, saiba que o parecer é a expressão, é a opinião do agente público sobre uma questão fática, uma questão técnica ou uma questão jurídica. A ideia do parecer é sempre você fazer, digamos assim, uma análise à luz como se fosse um magistrado. Você tem que dar a opinião correta e não puxar a sardinha e não falar sempre olhando para o lado da administração pública, por exemplo. E claro, a gente tem aquela lógica, né, que em princípio os pareceres eles não vinculam a decisão administrativa que vai ser dada pela autoridade competente, é apenas uma opinião técnica. No entanto, tem aqueles julgados, né, que vão fazer, inclusive, aquela distinção entre o que é um parecer facultativo, o que é um parecer obrigatório e do que é um parecer vinculante. Os pareceres, eles já foram muito cobrados, inclusive em provas envolvendo a procuradoria de maneira geral, né? Caiu, por exemplo, na PGM Manaus, já caiu também na VUNESP, já caiu também na PGM-BH, beleza? Bom, de maneira estrutural, o que é que a gente tem que saber sempre para que você fazer um parecer, você colocar parecer número, ainda que você não coloque o número, colocar ali também se é fruto de um processo administrativo, quem é que está solicitando, né? Aqui no caso a gente não disse quem é que estava solicitando, e geralmente definir ali o assunto. Pode ser interessante, as boas práticas dizem que é legal você fazer isso. E nunca esquecer da ementa, tá? Nunca esquecer também da ementa. Claro, você vai ter dentro de um parecer a ementa, a fundamentação, a conclusão, no final, data e assinatura. Não tem tanta controvérsia assim, não tem nenhuma problemática. E é importante falar a você que também isso já constou, já caiu também na PGM Londrina, né? E sempre faça um relatório de maneira sucinta, né? E aí eu vou começar a mostrar um pouco para você nessa lógica que diretamente na questão a gente vai trabalhando sempre de maneira muito direta também, né? E fazendo aquela conclusão, né? É o parecer salvo o melhor juízo. Beleza? Professor, vamos lá. O que é que eu quis trazer aqui para você? Qual era a ideia, né? A gente tinha um cara, um cidadão que atravessou na rua e ele simplesmente foi lá e furou o pneu do carro. Ele praticou um ato ali gerando danos. Nesse momento que ele pratica esse ato gerando danos, nós temos alguém que flagra, ou seja, nós temos ali a evidência de um nexo de causalidade, e a União recebe o processo para tomar providências. O advogado da União competente percebeu que esse cara não tinha condições financeiras. Bom, primeiro ponto, isso aqui é relevante? Tem alguma importância o fato do cara não ter condições financeiras? Cuidado, não há nunca informações inúteis nas questões. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Diante disso, após inscrever o crédito em dívida ativa, então essa informação é muito relevante, ele está dizendo, olha, o cara pegou esse valor, né, que o cara causou o dano, o João causou o dano a um patrimônio público, a um carro da União, né, o carro do presidente da República, e foi na ordem de 15 mil reais. Então, houve a constatação que seria 15 mil reais. Veja, depois ele diz, ingressou com a ação de execução fiscal. Então, perceba, se ele houve a inscrição em dívida ativa e a cobrança da execução fiscal, ele entrou com um processo judicial. Massa, Lei 6.830 de 1980. Beleza. Aí ele está dizendo o seguinte, solicitou imediatamente o juiz que inscrevesse no SPC Serasa, no cadastro inadimplente. Só que o juiz, ele negou, o juiz não fez isso. Então, basicamente, elabore um parecer sobre o tema de ressarcimento dos danos, evidenciando a possibilidade adequada e eficiente de cobrança para ressarcimento dos danos e bem como julgue, basicamente, se essa atitude tomada pelo advogado ou pelo juiz foi correta. Então, perceba, portanto, que você vai ter que fazer uma análise, e já vou direto ao ponto, sobre esses pontos fundamentais que eu grifei. Primeiro, e a pergunta ela é muito clara,
Será que é possível? Será que é plausível? Será que é crível que nós tenhamos uma possibilidade de ajuizamento de uma execução fiscal? Primeiro, será que houve a constatação de um dano? E aí eu preciso de toda a sua atenção para que você entenda a construção de um raciocínio para que a gente chegue na resposta. Primeiro, é óbvio, nós estamos falando, e aqui a ementa, geralmente você escreve depois, então pule, deixa umas 3 linhas ali para a ementa, no máximo 4, também não passe disso. Vai falar de ementa, parecer, assunto, interessado. Beleza? Show de bola. Quanto a isso aqui, nenhuma dúvida, ok? Bom, no relatório tem que ser bem direto. O relatório não é para você demorar, velho, senão você vai perder linhas. Então, trata-se de consulta formulada acerca da possibilidade de cobrança de danos extrapatrimoniais causados por um cidadão ou veículo da União. Ponto. Ademais, requer opinativo jurídico sobre a cobrança da dívida através de execução fiscal, bem como sobre a negativa de inscrição no cadastro inadimplente de prejuízo de primeiro grau. Ponto. É o que impede relatar. Isso aqui você consegue fazer, gasta 3, 4 linhas no máximo no relatório. Bom, quando a gente vai para a fundamentação jurídica, nós começamos a chegar num ponto que é muito relevante. Você primeiro tem que dividir em tópicos. É bom que você divida em tópicos porque isso vai te ajudar, seja, né, no seu esqueleto prévio, antes de você começar a escrever, porque não dá para fazer rascunho e passar limpo, esqueça essa história. Você vai fazer um esqueleto prévio para justamente falar, pô, esses pontos aqui são importantes, esses artigos eu vou citar. Então, qual é a primeira consequência que a gente tira do caso? Bom, nós temos um caso de ressarcimento de danos ao patrimônio público. E aí eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. A primeira, e que eu quis chamar a sua atenção, é que a gente traz à tona algo muito que foi verídico no nosso país, que é a questão ali de janeiro de 2023 de certos, danos ao patrimônio público. Massa. Mas nós temos que ter um ressarcimento por dano? Claro que temos que ter. Com base em quê? Isso é bem lógico. Você vai fundamentar no artigo 186 e 927 do Código Civil. O artigo 86 diz que aquele por ação, omissão, negligência, violar direito, causar direito a outro, e vai ter que, uma vez praticado esse ato ilícito, ele também vai ter que ressarcir. O artigo 927 do Código Civil fala, se você praticou esse ato ilícito, você causa dano a outro e você tem que reparar. Então, o fato é que João praticou uma conduta que gerou danos ao patrimônio público. Beleza, isso aí não tem problema. Logo, a gente já tem a ideia. Resta em conteste que João tem o dever de reparação dos danos. Ademais, e aí esse é o cuidado, professor, tem algum problema em falar que a pessoa não tem condições financeiras? Veja, eu vou até fazer várias evoluções aqui. O fato dele não ter condições financeiras aparentemente, né, não significa que é algo, portanto, conclusivo, né? E não significa, portanto, que até um processo judicial ele possa gerar efeitos, digamos assim, até extrapatrimoniais. Ou seja, você pode ter, portanto, através de cobrança de uma dívida que a pessoa não tenha fundos, certas medidas, inclusive executivas atípicas, que você vá constrangendo essa pessoa também de não pegar o empréstimo, você faça o protesto, você inscreva ele no cadastro inadimplente. Ou seja, perceba, portanto, que a cobrança de uma dívida, né, a entrar num processo judicial, não só porque a pessoa não tem fundos, não significa que você não vai entrar com processo. Então, nesse sentido, como não foi nada conclusivo, a questão você não pode dizer, então ele não vai entrar com a ação. Não, não significa isso. Então, ele tem um dever de reparação, nós sabemos. Agora, o quanto é necessário que eu saiba? Será que é 15 mil reais mesmo? E aí a gente começa a dar passos adiantes na nossa conclusão. Veja, o fato dele não ter condições financeiras não exclui a observância do princípio da reparação integral. Artigo 944, a indenização mede pela extensão do dano. Se ele causou danos, ele vai ter que devolver esse dinheiro. Logo, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta de João e os danos sofridos pelo patrimônio público, há um dever de indenização. Beleza, aí passamos para um segundo ponto. A questão é, será que a gente pode escrever esse débito em dívida ativa? Será que essa medida feita pelo advogado da União foi correta? E a gente já conclui que não. Por quê? Porque perceba, meus amigos, a gente tem que ter muito cuidado com o que pode ser inscrito em dívida ativa. E eu quis trazer esse caso, porque esse caso ele é o caso prático, e a jurisprudência do STJ é antiga quanto esse caso, em 2011, mas nós tivemos ali evoluções disso, por exemplo, no caso do benefício previdenciário, quando você tem até uma tentativa de ressarcimento de benefício previdenciário dado indevidamente, e eu vou trazer esse aprofundamento para depois você dar uma olhada, mas perceba a ideia, né? Eu quero que você tenha esse muito cuidado. Veja, narra-se que o advogado da União ingressou com ação de execução fiscal, consequentemente escreveu o débito de dívida ativa. Entretanto, estamos falando de um ilícito civil extracontratual. Um ilícito civil extracontratual, ele não pode ser inscrito em dívida ativa, ele não pode ser cobrado mediante ação de execução fiscal. Só pode ser inscrito em dívida ativa algo que haja uma apuração legal, que haja uma possibilidade legal,
que haja algo previsto em lei. E quando a gente vai ver onde tem a possibilidade de inscrição em dívida ativa, é o que fala na Lei 4.320, lá no artigo 39. Ele fala o que é dívida ativa tributária e o que é dívida ativa não tributária. Então perceba, né? Não há previsão, segundo a jurisprudência do STJ, de que esse valor, por exemplo, de ilícito civil extracontratual, ele seja algo passível de inscrição em dívida ativa, porque não existe essa previsão em lei. Não existe, portanto, essa cobrança e, portanto, você não pode inscrever em dívida ativa e, consequentemente, dar uma zona de certeza, uma zona de liquidez, uma certeza de regularidade desse crédito, portanto, que é 15 mil reais que, de fato, o João deve. E essa aqui talvez seja a grande pegadinha, o que eu quis trazer para você, para chamar a sua atenção. Muito cuidado. O João tem responsabilidade civil? Tem. Mas, olha, esse crédito não pode ser inscrito em dívida ativa. E se esse crédito não pode ser inscrito em dívida ativa, significa que ele vai ter que cobrar de que maneira? E aí a jurisprudência sempre falou, olha, através de uma ação indenizatória, através de uma ação condenatória. E eu chamo sua atenção, mas para uma hipótese. O que, professor? Uma ação civil pública. Também é possível ação civil pública, e eu vou te mostrar, inclusive, pela ação ajuizada da União, nesse caso, aí que está se desenrolado no que tange às pessoas que depredaram patrimônio público. Perceba, vamos voltar para cá. Então, olha, o que é que o STJ fala? Não há forma de cobrança adequada se ele não foi previamente apurado na via judicial. A gente não tem como saber que é 15 mil reais de fato. Por quê? Porque ilícito civil extracontratual, repito, não pode ser inscrito em dívida ativa. Então, eu não tenho sequer certeza que é 15 mil reais. Eu não posso ter sequer certeza que é João a pessoa. Claro, no caso ficou evidenciado a um nexo causalidade, como opina-se um parecer, mas você não tem um juiz de convicção para você tomar uma medida executiva. É isso que eu quero que você perceba. Então, nesse caso, não há certeza de existência dessa relação jurídica, não há certeza, portanto, que é João que deve exatamente o valor de 15 mil reais. Essa é a jurisprudência do STJ nesse tema, inclusive citado aqui. Depois, portanto, você vai justamente falar, olha, essa é disso que cobrar créditos não tributários mediante inscrição em dívida ativa é possível, mas, nesse caso, você não tem liquidez de certeza. Então, dessa forma, não é possível você inscrever em dívida ativa uma pessoa que simplesmente praticou um ilícito civil extracontratual. Logo, não se pode inscrever em dívida ativa o valor de 15 mil reais sem que antes haja essa apuração, sem que antes haja essa comprovação na via judicial. Dessa forma, deve o ente público procurar as vias judiciais. Quais seriam essas vias judiciais? Uma ação condenatória, uma ação indenizatória, citando aqueles artigos do Código Civil mesmo, tá? E, por outro lado, eu faço esse acréscimo, que era justamente falar o seguinte, olha, é cabível a ação civil pública. E pensar de modo diferente seria abolir a existência de uma ação condenatória para os entes públicos, permitindo-lhe que se forme um título de maneira unilateral, sem um fundamento em lei ou em contrato, que é o pensamento da jurisprudência do STJ. Professor, isso são vozes da sua cabeça? Não, não são. São atuações práticas consistentes da Advocacia da União. Por exemplo, e aí isso também pode ser cobrado numa prova de procurador federal, por exemplo. Isso aqui é um tema passivo de qualquer procuradoria. Eu citei o exemplo aqui de um dano à presidência da República, mas poderia ser uma peça envolvendo o Estado ou o município tranquilamente. E aqui eu mostro, por exemplo, dessa ação em que a União entrou com a ação civil pública, né, para proteção do patrimônio público. Então, nesse caso, era uma medida preparatória, né, era uma cautelar preparatória, consequentemente, para propor ação civil pública. Mas, no fundo, ele vai falar aqui, ó, é justamente o artigo 186, o artigo 927 do Código Civil, e o fundamento é na Lei de Ação Civil Pública. Então, esse aqui seria o meu fundamento, porque seria cabível também uma ação civil pública. Não mostrei que seria um ato, né, multitudinário, mas é bom também estar atento a esse tipo de hipótese quando você tem. E por isso eu vou juntar no anexo aqui tanto essa ação, né, essa medida inicial, como também vou juntar esse recurso repetitivo, esse tema do STJ, deixa eu voltar aqui, esse tema do STJ, esse julgado, o inteiro teor desse julgado versando sobre a inscrição em dívida ativa, que ele é muito importante, ele faz uma evolução de raciocínio muito bacana, justamente para que você consiga compreender, beleza? Então a gente fechou esse ponto, massa. Agora, vamos entender por que a conduta do juiz foi adequada e por que, consequentemente, o advogado da União ele não poderia fazer, por exemplo, aqui a inscrição em cadastro inadimplente. A questão é muito clara, né? Veja, primeiro você tem que saber o tema 1026 do STJ. O tema 1026, ele fala justamente o quê? Eu vou abrir aqui para você. Ele diz, portanto, que é possível a inscrição em dívida ativa como primeira medida, independentemente de ter um esgotamento prévio. Então, veja a tese, esse julgado também ele é bem relevante, ele fala,
é aplicável à execução fiscal 782, parágrafo 3º, o magistrado tem que deferir o cadastro inadimplente de qualquer inscrição em CDA sem nenhum tipo de exigir que haja passos. Não pode exigir. Mas ele vai no final da tese e fala, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência desse processo. Então, perceba, a gente teria que fundamentar, consequentemente, que seria possível, né, consequentemente, você pedir a inscrição em dívida ativa de outros processos de execução fiscal, mas não nesse. Por quê? Porque nesse nós temos justamente a exceção, quando ele fala salvo dúvida razoável. Nesse caso, mais que não tenha falado que haveria uma dúvida razoável, a gente sabe que existia uma irrazoabilidade, uma ilegalidade, consequentemente, nessa inscrição em dívida ativa. Inclusive, você pode citar o artigo 926, o julgado, o magistrado agiu corretamente, com base na decisão coerente, justa, razoável, estável, seguindo o repetitivo do STJ, mas, nesse caso, nós temos um crédito que não poderia ser escrito em dívida ativa. Logo, agiu bem o magistrado porque ele estava amparado no tema 1026. Ou seja, entenda, nós temos duas coisas aqui. A primeira é que, se fosse perguntando via de regra, é possível que uma inscrição de uma dívida ativa, você já requeira a medida do 782, parágrafo 3º, pedindo para que você, sendo um processo executivo, você já peça para o juiz, como primeira medida, inscrever aquele crédito no cadastro inadimplente? É possível, isso não tem nenhum problema. Entretanto, perceba que o julgado diz, salvo se houver dúvida razoável do juiz. Nesse caso, nós tínhamos aqui um crédito indevidamente escrito de um ilícito civil extracontratual supostamente cometido ali por João, que era para cobrar 15 mil reais, mas que nós não temos esse juízo de certeza. Por quê? Porque o crédito não pode ser inscrito em dívida ativa. Logo, agiu corretamente João. E aí que depois, um certo plus. O plus que talvez muita gente aqui pode perceber uma grande minúcia importantíssima da Lei 10.522, que eu não quero que você deixe de prestar atenção. O que é, professor? O que é que você tem que recomendar? Primeiro, que esse advogado da União não recorra da decisão. Ele não pode recorrer da decisão, porque a decisão foi acertada. A decisão foi acertada. Segundo, ele vai ter que opinar pela extinção do processo. Né? Consequentemente, ele vai pedir ali desistência, né? porque ele cancelou a inscrição em dívida ativa. E ele vai cancelar essa inscrição em dívida ativa. Ele vai dizer, olha, não faz sentido eu ter essa inscrição em dívida ativa, porque imagina que o cara depois entra com a ação para pedir para o cancelamento. Então, ele já vai tomar essa medida proativa. Com base em quê? Com base no artigo 19 da Lei 10.522 e no artigo 19D, que fala que isso é estendido também aos advogados da União. E, por fim, esse cuidado, a ausência de condenação honorários. Por quê? Porque, no caso, não mostrou que a parte foi citada, que ela constitui advogado. Então, a jurisprudência é uníssona nisso aí. Então, perceba como é que a gente chega no fechamento, nas conclusões. Primeiro, responsabilidade civil, vai dizer que ele tem responsabilidade civil, evidenciado na ex-causalidade, tem uma câmara. Só que não é possível você escrever em dívida ativa esses casos de ilícito civil extracontratual, logo é inadequada a atitude do advogado da União. Depois, você deve ajuizar uma ação condenatória ou indenizatória no que tange a solicitar, consequentemente, né, o ressarcimento erário, ou uma ação civil pública, para que você confirme essa quantificação dos 15 mil reais. Veja, os 15 mil reais não são algo absoluto. Pode ser que seja menos. Foi uma apuração unilateral. E aí, o que a gente fez agora, a recomendação que o cara não recorra, que solicite a extinção do processo, que cancele e que peça a ausência de condenação em honorários advogatícios. E, por fim, consequentemente, né, falando que a atuação do magistrado foi correta, já que teve amparo no tema 1026 do recurso repetitivo da STJ. É o parecer a consideração superior, local, data, advogado da União. E aí eu quero fazer mais um aprofundamento, muito breve. Claro, aqui está o espelho, né, de como a CESP avaliaria isso. Então, dividir em quesitos, quesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você pode depois dar uma olhada, sem nenhum problema. E, consequentemente, também esse aprofundamento é bem interessante. Por quê? Porque esse é um julgado do TRF, né, que eu quis trazer aqui para vocês, mas que ele fala também de que antes era impossível nós termos a cobrança, né? A questão era sobre a possibilidade de inscrição em dívida ativa de benefício previdenciário indevidamente recebido qualificado como enriquecimento ilícito. Então, atenção, prova de procurador federal, por exemplo, né? Você pode ter um benefício previdenciário indevidamente qualificado como enriquecimento ilícito. E antes a gente não tinha previsão em lei para cobrar isso. Então, o entendimento do STJ sempre foi dizendo, olha, você não pode cobrar através de execução fiscal. Isso também tem repercussão nos estados, tá? Imagine que você tem um estado que tem a mesma coisa, né? Um benefício previdenciário, indevidamente você queira
cobrar mediante inscrição em dívida ativa. O que foi que aconteceu? Nós tivemos uma alteração legislativa. Essa alteração legislativa permitiu que agora sim tivéssemos, portanto, uma inscrição em dívida ativa desses débitos, ou seja, fundada em lei. E aí ele vai dizendo aqui que eu achei fantástico isso. Pode-se colher da ratio descendente do repetitivo que temos 3 requisitos para inscrição em dívida ativa. Primeiro, a presença de uma lei que autorize essa apuração administrativa que você constitua o débito. Segundo, que você tenha um contraditório prévio nessa apuração, como você chegou nesse valor, nos 15 mil, no benefício previdenciário indevido. E 3, que haja a presença de uma lei autorizando a inscrição em dívida ativa. Então, nesse caso, é bem interessante, eu mostro o julgado, esse aprofundamento é relevante, porque ele fala, inclusive, de um caso em que houve a inscrição antes da permissão legal. Muito cuidado com isso. Queridos amigos, então, de maneira bem direta, tentei ser o máximo breve possível. Você percebe, é um tema super quente, tema massa, tema que faz pensar. E eu trouxe da maneira mais apurada possível para que você consiga saber que isso aqui pode cair também em questão discursiva. Tem vários tópicos aqui que são questões discursivas, plenamente falando. Então, por favor, esteja atento aos documentos e anexos também, esses materiais que eu vou trazer para que você também nunca mais erre isso na sua vida. Beleza? Massa, show de bola, estamos juntos e assim nós vamos, meu irmão. Assim nós vamos arrebentar. Vamos!